Bom, pessoal, boa tarde. Ah, É um prazer estar falando com vocês. Não sei se somente os professores de Sertão Santana estão sendo atendidos aí nessa formação proposta pela Paola, mas é um prazer estar falando aí com essa cidade que eu gosto tanto. Tenho um carinho especial por Sertão Santana, acompanhando as estagiárias da Ubra aí. Então, um carinho especial por Sertão Santana, Mariana Pimentel, essa região aí. E vamos falar de um tema que é a minha área de estudo, é a minha área de atuação, que é a questão da inclusão. Né? Como a gente torna a inclusão efetiva na sala de aula? Eu sempre arrisco a dizer que na verdade, a primeira situação que tem que existir é o professor estar disposto a trabalhar com a inclusão. Né? A inclusão ela não é somente das pessoas com laudo, mas também de todo aquele que precisa do apoio e tem dificuldade. Eu arrisco a dizer que professores dos anos iniciais são os que mais exercem esse poder da inclusão. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com você sobre tecnologias e matemática, mas nos anos iniciais, mas vou tentar fazer um leque nas outras áreas do conhecimento. Hoje eu trago a apresentação da Maria Adelina Halp Sganzella, que é minha colega no mestrado no programa de pós-graduação da UBRA. Nós trabalhamos na área de tecnologia para o acesso do aluno. Tá? A gente sempre trabalha com a questão do que é tecnologia, né? Quando a gente fala em tecnologia, as pessoas pensam que é o computador, somente o celular. Não, gente. Tecnologia é qualquer material que eu consiga fazer dele um recurso, né? Por exemplo, a montagem de um jogo que vocês fazem na sala de aula. É tecnologia, porque tu adaptou algo a alguém. E aí a gente chega num tema que é a questão do currículo adaptado. Gente, todo aluno, por lei, ele tem direito a um currículo adaptado. Tá? Não só o aluno dito de inclusão, não só o aluno que tem um laudo, mas todo aquele aluno que precisa de uma outra forma de ensinar, que não seja a padrão, a da maioria de uma turma, ele necessita de um currículo adaptado e é uma obrigatoriedade da escola e do professor proporcionar isto. Tá? Então a gente busca elementos, né, do lúdico, e buscando esses elementos do lúdico eu estou trabalhando com tecnologia, tá? Então, principalmente nessa época agora de pandemia, que tudo veio nessa questão de lives, webs, eu tenho que trazer ferramentas de última geração. Não, gente, a gente tem que diminuir a ansiedade, até porque fazer inclusão presencialmente é difícil e fazer inclusão virtualmente é muito mais complicado. Então é aquele momento que a gente tem, né, de calmar, de regular as coisas, trabalhar com menos é mais, trabalhar de uma forma mais significativa, né? Eu acompanhei no ano passado na escola Anexo. Eu não me lembro o nome da escola, mas eu gravei porque era Anexo. Não sei se era o codinome, o apelido da escola. E eu observei uma turma que tinha uma menina autista em um grau bem alto. E a forma com que aquela professora incluía aquela aluna me faz acreditar que o professor tem esse potencial, porque essa professora e a estagiária que estavam presentes na sala fizeram com que a turma aceitasse e convivesse com aquela menina. E o autismo não é fácil de se trabalhar em sala de aula. Já tive vários autistas. Tenho uma filha com paralisia cerebral e autismo, tá? Então, sabe, mas a forma com que aquela professora trabalhou recursos para aquela aluna se sentir bem foi maravilhoso. Então, eu acho que a nossa proposta ela vem caminhando por aí, tá? O que acontece, gente? Com essa questão da sociedade, do desenvolvimento tecnológico, da informática, da comunicação, é muita informação que a gente recebe, que o professor recebe, e a gente acaba por, meu Deus, eu vou fazer pós-graduação, vou fazer curso daquilo, eu vou fazer curso disto, e aí eu vou. Gente, na verdade, a gente tem que usar as ferramentas pedagógicas que nós temos desde a nossa formação, desde a nossa prática,
criar uma rede de colaboração no município, onde os professores possam estar trocando ideias e sugestões, perder aquele estigma, né, de que professor tem que concorrer com outro. Nós não somos concorrentes, nós não concorremos, nós temos que criar uma rede de colaboração dentro da educação para que a gente consiga efetivar a inclusão e estar ajudando colegas e alunos a serem inclusos no processo, tá? A gente tem, na verdade, assim, ó, em relação à inclusão, as dificuldades, as expectativas, as limitações e as possibilidades. Temos vários fatores que agregam a questão social, a questão se esse aluno não tem uma família que está integrada no processo, se esse aluno tem uma condição social mais desfavorecida. Então a gente lida com esses 4 tópicos no dia a dia, né? Mas eu acho que a gente tem que estar pautado nas possibilidades, né? As limitações nós já sabemos que existem, e se a gente ficar sempre nesse discurso de que eu não posso fazer porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, o aluno vai passando, o aluno vai envelhecendo, aquele aluno passou pela minha turma e eu não incluí ele no processo de educação, esperando algo acontecer lá de cima, que desde que eu me conheço por professor, já vão ser 20 anos que eu estou trabalhando dentro da educação, eu não vejo nada de cima e só vejo acontecer dentro, no chão da escola. Não estamos tirando a responsabilidade do poder público, não é isso. Mas que a gente tem que começar a ter um olhar mais afetivo para a questão da inclusão. Tá? Por que usar as tecnologias na educação? Né? Como eu disse para vocês, tudo é tecnologia. Né? Então não é somente a questão do computador. Gente, o recurso lúdico é uma tecnologia interessantíssima a se utilizar para a inclusão. Está na hora da gente desvencilhar, né, essa etapa que a gente tem, na verdade, dentro da gente, que a gente não pode, né? Todos hoje têm um celular, mas eu acho que a tecnologia ela é muito mais que isso, né? Ela está pautada no meu planejamento, no meu replanejamento. Então eu acho que está na hora da gente abusar muito mais do lúdico. Demora o processo de inclusão? Demora. Vai passar 1, 2 anos que o aluno teve um pequeno avanço, ok, mas ele teve um avanço, ele está no processo, ele está incluído, né? Retirar o aluno para atendimento na sala especializada é um direito dele, mas isso não pode ser rotina. Eu não posso, então ele não está sendo incluído, ele está sendo segregado. É difícil, às vezes, a gente trabalhar com inclusão quando o professor tem uma expectativa e tem um resultado pré-definido. Não existe um resultado pré-definido para o aluno, então a gente tem que começar a trabalhar nessa linha. E aí a gente, dentro da matemática, que é o que a gente estudou, eu não vou pautar muito, mas a gente tem os jogos educativos, planilhas, calculadora e as tecnologias assistivas, tá? Que é o que a gente mais traz para dentro da inclusão, tá? Os jogos eletrônicos e manuais, vocês que trabalham na área sabem muito bem manusear. Para mim, a maior tecnologia está aqui, tá? Essa tecnologia de fazer, de transformar algo que está no papel, no plano, para algo espacial, isso é uma tecnologia, né? Eu não vou pautar, como disse para vocês, em matemática hoje, isso aqui é para mais avançado, mas por exemplo, o uso da calculadora para os alunos com baixa visão. Então a gente tem um leque de possibilidades a se utilizar. Os recursos matemáticos, não só matemáticos, mas qualquer jogo que eu consiga trabalhar com o aluno, trazer, né, situações que... E aí tem vários aplicativos aí que a gente pode estar buscando, mas eu acho que a gente tem que pautar mais na questão do que a gente vai fazer, né, na inclusão escolar. A inclusão está aí, ela não vai sair, a gente vai ter que trabalhar de uma melhor forma. Né? Somos todos iguais? Somos, por direito nós somos todos iguais, mas eu acho que o interessante é ser diferente, né? O Steve Hawking, ele fala muito, né? Falou muito em sua vida na questão não deve haver limites para o esforço humano. Somos todos diferentes, por pior do que a vida possa parecer, sempre há algo que podemos fazer em que podemos obter sucesso. Enquanto houver vida, haverá esperança. Então a primeira coisa, professores, é assumir a inclusão como uma bandeira, tá? E lutar por isso. Dentro, né, do mundo, a gente tem 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. A estimativa dentro desse paradigma é que 93 milhões de crianças
existem com deficiência a nível mundial. 200 milhões de pessoas precisam de óculos ou aparelhos de baixa visão e não têm acesso. 70 milhões de pessoas precisam de uma cadeira de rodas. 5 a 15% têm acesso a uma. A gente está muito preocupado com o computador, com a internet, mas o básico não está existindo. 360 milhões de pessoas têm perda auditiva profunda ou moderada. A produção de aparelhos auditivos, gente, atende só 10% da necessidade global e 3% da necessidade em países em desenvolvimento como o nosso. Então, somente 3% das pessoas que têm problema de audição têm aparelho. Então, por isso que eu digo para vocês, a gente tem que começar a olhar a inclusão dentro da sala de aula. O macro está muito longe ainda, né? E aí a gente tem uma série de estudos, né, que a gente vê que a maior incidência, né, nessas questões aí, principalmente na questão, né, de pessoas com deficiência, né, aqueles que declaram ter total ou grande incapacidade para enxergar, ouvir ou andar, subir escadas ou deficiência intelectual. 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Se a gente olhar na questão do censo, 3% estão lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, 2% no ensino fundamental nos finais. Desculpa. Então, na verdade, a gente tem, né, estão dentro da sala de aula, né? E por que isso diminui? Porque tu não vai incluindo. Se tu não incluiu bem aqui, ele vai ser excluso aqui, vai ser excluso aqui, tá? É um paradigma. Então, assim, pessoas com deficiência, a realidade, as leis são pouco conhecidas, né? Pouco conhecidas. A gente tem desafios que é a inclusão social, a cidadania, educação, trabalho e autonomia. Então, esse aluno ele não é inserido completamente, né, no ambiente escolar, tá? E aí, na verdade, fica o convite para vocês conhecerem o LEI, que é o Laboratório de Estudos de Inclusão, tá? O Facebook também vocês procuram por Facebook/LEI, e lá a gente tem materiais e daqui um pouco até alguma formação, alguma coisa que a gente possa estar contribuindo com, né, com a questão de vocês. Essa apresentação é de uma colega, a gente tem como praxe usar as apresentações um dos outros. Então, fica, né, as perguntas, dúvidas e comentários, vocês encaminhem para Paola os questionamentos. E uma das propostas, né, da oficina é a gente, por exemplo, né, o que eu deixo para vocês, né? Eu quero que vocês, né, desenhem algo que represente você, tá? Desenhe alguma coisa, né, que representa o modelo, né? Né? Nessa questão, por exemplo, né, por exemplo, quando eu desenho um homenzinho barbudo, porque eu gosto de barba. Então eu tenho né, assim como o surdo ele tem um sinal, a gente tem alguma coisa marcante em nós, né? E aí depois que tu desenha isso, explica o motivo do desenho te representar. Eu quero que vocês expliquem, passem para a Paola por que tu desenhou aquilo, tá? E explica depois o porquê que desenhou. E isso vocês podem usar na sala de aula. Pede para o aluno, desenhe alguma coisa que te representa para ver o que sai ali, tá? E aí a gente começa a trabalhar com a inclusão no micro, né? Como trabalhar a inclusão efetiva na escola, é o que eu acabei de passar para vocês lá naquela apresentação, uma breve apresentação, né? E aí nós temos uma dinâmica, né? O professor escolhe uma limitação para cada participante. Como eu não estou com vocês presencial, eu vou pedir para vocês escolher uma limitação. Eu não enxergo. Eu não escuto. Eu não caminho. Né? E escolha uma. Cada participante, cada um de vocês, deve elaborar uma ação e representá-la, lembrando da limitação dada pelo professor. Por exemplo, se eu vou escolher não enxergar, eu posso me vendar e tentar fazer alguma coisa em casa e depois relatar essa experiência, né? Ou daqui um pouco eu tenho uma limitação, eu tenho paralisia cerebral e um dos membros superiores não funciona, não tenho acesso e só com outra mão eu vou tentar fazer atividades. E relatem como foi essa experiência, tá? Então fica o meu muito obrigado, até logo. Eu não me apresentei no início, né? Vou deixar para a Paola fazer a devida apresentação, porque eu acho que a nossa apresentação ela tem que ser muito mais que de formação e títulos. Ela tem que ser uma apresentação humana. Então eu sou o professor Felipe,
amo ensinar, não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu atuo na rede estadual de ensino como supervisor e na UBRA nos cursos de graduação de pedagogia e de informática, principalmente com disciplinas que envolvam a inclusão, né? A inclusão humana. E o meu recado final que fica aqui para vocês é a questão, né? Pratiquem a empatia. Não repitam somente essa palavra. Se coloquem realmente no lugar do outro. Será que aquele meu colega que tem um aluno incluso não precisa de ajuda? Será que eu não posso daqui um pouco estar, né, oferecendo essa ajuda e estendendo essa mão? A inclusão começa quando a gente ajuda os pares, tá bom? Fico o meu até breve. Paola, muito obrigado pela oportunidade de estar aí falando com esse grupo tão seleto.